Salmo 85, nós leremos os versos 10 e 11, que dizem assim: O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. Até aqui, louvado seja Deus por essa palavra. E você diz? Amém. O meu tema hoje é fidelidade. Eu vou dar 5 segundos para quem quiser ir embora, ir agora. Falar sobre fidelidade é um desafio, sobretudo nos nossos dias, por 2 razões. Primeira, que o conceito de fidelidade está banalizado na nossa sociedade. A maior parte do uso que se dá do termo e da ideia de fidelidade está ligada a alguma espécie de conveniência. Por exemplo, você deve ter um cartão fidelidade de algum comércio. E o que é que esse cartão fidelidade significa? Que se você consumir várias vezes nesse comércio, você terá alguma vantagem, terá algum benefício, terá alguma contrapartida. É assim que funciona o programa fidelidade de uma companhia aérea, por exemplo. Quanto mais vezes você voar por essa companhia, mais benefícios você terá. E não só o conceito fica ligado a algum tipo de benefício, de vantagem ou de conveniência, como também sugere que fidelidade é uma questão de frequência. Se você vier aqui 10 vezes, você é fiel. Se você comprar conosco 20 vezes, você é fiel. Se você gastar no nosso estabelecimento R$1.000, você é fiel. E não adianta a gente pensar que é assim, porque o fato de um homem frequentar a sua casa todos os dias ao longo da semana não o faz fiel. O fato de uma mulher estar presente todos os dias perto de seu marido não a faz fiel. Não é isso que é fidelidade, não é uma questão de frequência. E muito menos de vantagem, de benefício ou de conveniência. Agora, a segunda razão porque é difícil falar de fidelidade, embora necessário nos nossos dias, é pelo menos um desafio, é que houve, sobretudo de uns anos para cá, o que eu vou chamar aqui de uma intensificação dos espaços de tentação. O mundo mudou muito nos últimos 20 anos. E hoje nós somos tentados em espaços, em lugares, em situações que há algum tempo nós não imaginávamos. Houve uma época que, se uma mulher ou um homem quisessem ligar na casa de um amante, de uma amante, tinha que ligar mesmo no telefone fixo, correndo o risco da pessoa errada atender. Hoje é possível que alguém tenha conversas inadequadas pelo WhatsApp, na cama, do lado do cônjuge que já está dormindo, usando apenas o seu aparelho de celular. E nós temos a internet, nós temos as redes sociais. E a moralidade geral está em patamares mais rasos. Esses tempos atrás, fazendo uma palestra sobre fidelidade, eu disse que quando eu comecei o meu ministério pastoral, há mais de 20 anos,
Sempre lidei com casos de infidelidade, de traição, relacionamento extraconjugal, acompanhando casais da igreja. Mas eu diria que a proporção era 80-20. 80% dos que davam trabalho eram os homens, 20% as mulheres. Mais recentemente, ainda pastoreando igreja, eu comecei a ficar com a sensação que esse número é 60-40 quando não é 50-50. Meio a meio. O padrão moral da sociedade decaiu. Mulheres e homens estão com problemas morais e de caráter graves. O casamento tem porta aberta para traição, para infidelidade, para adultério, de ambos os lados. E a família não está resistindo a tudo isso. O número de divórcios explodiu. Hoje, em algumas cidades, para cada 100 pedidos de casamento que são feitos num cartório de registros, há outros 60 pedidos de divórcio. Antropólogos e sociólogos sugerem que daqui a 40 anos, no máximo, o casamento tal como nós o conhecemos não existirá mais. E a igreja, em meio a tudo isso, investindo na família. E veja, a igreja é a última e única instituição que ainda se preocupa com a família. Governos estão se lixando para a família. Instituições, corporações, sejam financeiras, comerciais, industriais ou de ensino, estão um pouco se lixando para a família. Às vezes nem a família está se lixando para a família. Às vezes o casal está em pé de guerra e os primeiros que incentivam para que se encerre o casamento são os pais de ambos os lados, que já fizeram isso lá atrás também e acham que é a melhor coisa a se fazer. A igreja é a última e única instituição que realmente ainda se preocupa com a família. Fidelidade é um tema que precisa ser resgatado. E o que é fidelidade? Eu costumo dizer que a fidelidade é uma equação entre 3 conceitos importantíssimos: compromisso, resiliência e perseverança. Fidelidade é uma equação entre esses 3 termos: compromisso, resiliência e perseverança. A fidelidade, em primeiro lugar, tem a ver com compromisso assumido. Nesse sentido, ela é diferente da lealdade. O que é lealdade? Lealdade é quando alguém tem uma relação de absoluta cumplicidade com alguém em particular. Ainda que essa pessoa esteja errada, faça ela o que fizer. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com a família dela, eu estou do lado dela. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com a minha família, eu estou do lado dela. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com todo mundo, eu estou do lado dela. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com Deus, eu estou do lado dela. Uma pessoa leal, uma pessoa que em momento nenhum muda de time. É para ganhar ou perder. Agora, a fidelidade honra o compromisso assumido. Eu sou fiel à minha mulher, mas nós temos um compromisso assumido. Existem termos nesse compromisso. Promessas foram feitas, votos foram estabelecidos, acordos. E ser fiel é ser fiel, inclusive, ao compromisso. Porque quando eu casei com Cristiane, eu não prometi a ela, única e exclusivamente, jamais ter relações sexuais com outra pessoa. Eu fiz essa promessa, mas não foi a única.
Tem casal que parece que no casamento o celebrante perguntou assim: você promete nunca mais transar com ninguém? Prometo. E você também? Estão casados. Foi só esse o acordo que você fez quando casou? Ou você fez um acordo de cuidar, de honrar, de respeitar, em momentos favoráveis e em momentos desfavoráveis? O meu compromisso com o Cristiane não é única e exclusivamente de não envolvermos uma terceira pessoa no nosso relacionamento. Então, quando eu falo em fidelidade, eu não estou falando apenas no fato de que eu não vou traí-la e ela não deve me trair. Aliás, foi bom ter te trazido aqui hoje, hein? Mas no fato de que nós temos um compromisso assumido e ele tem uma série de questões que precisam ser consideradas, honradas e vividas todos os dias. Resiliência, por quê? Porque isso se dará em momentos de pressão. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que um corpo tem, por isso que o termo é originalmente da física, de regressar ao seu estado original, mesmo depois de ter sido submetido a várias pressões. Como uma bolinha de borracha, que você aperta, você pisa em cima dela, você joga contra a parede, e no final da brincadeira ela está igualzinha ao que ela era antes da brincadeira começar. Isso é resiliência. Fidelidade exige resiliência. Por quê? Porque as pressões não são fáceis. Os golpes vêm de todo lado. Eu e Cristiane somos casados há 25 anos esse ano. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Aê! Amém, irmã? Amém. Nós já passamos por muitas coisas. Já fomos assediados, eu e ela, mais ela do que eu, pelo óbvio. Não é fácil ser fiel. O sujeito um dia me abordou no final de um culto: pastor, hoje eu e minha esposa completamos 30 anos de casamento e eu sempre fui fiel. Eu dei uma olhadinha nele assim, essas pessoas diferentes, porque a igreja não tem gente feia, tem gente diferente. E eu pensei comigo, mas será que alguma outra mulher já quis alguma coisa com você, irmão? Aí é meio fácil ser fiel. A esposa me olhou com um rosto que dizia assim: como eu queria que alguém tivesse levado. 30 anos e ninguém levou, ninguém se interessou, ninguém nem chamou para nada. Eu estou brincando, você sabe do que se trata isso? A fidelidade é posta à prova todo dia. E perseverança, porque o nosso compromisso não é de curta duração. Nosso compromisso não é de final de semana. Nosso compromisso não é um contrato de 5 anos. É um compromisso de vida toda. É até a morte. O que Deus uniu não separe o homem. Esse é o desafio da fidelidade. Num dos meus livros eu digo que fidelidade só é fidelidade quando enfrenta e supera os 3 Ds. D de dado, sabe? 3 Ds. A fidelidade tem que enfrentar e superar. O primeiro D é o D do desejo. E uma verdade sobre nós é que nós somos seres desejantes. E o desejo faz parte da nossa vida. Não se engane, não é um segredo de fidelidade só ter desejo pela própria mulher ou pelo próprio marido.
Segredo de fidelidade é superar qualquer outro desejo em outra direção, que ocasionalmente vem. Quando uma pessoa nega que ela tem desejo, isso é um problema, porque ao invés dela lidar com o desejo, ela reprime o desejo, e desejo reprimido não se resolve, sintomatiza. Falo isso como psicanalista que sou casado com uma psicanalista. Pastor Cleverson, psicanalista. O desejo faz parte da nossa vida. Freud dizia que em relação ao desejo nós temos 3 saídas saudáveis. Realizar o desejo, que é uma possibilidade sempre. Recusar o desejo por julgamento, ou seja, esse desejo é real, mas ele não me interessa agora, porque se eu o realizar, ele inviabilizará um desejo maior, melhor, muito mais interessante. Ou terceiro, sublimar. Canalizar esse desejo numa direção que signifique a construção de alguma coisa válida para mais pessoas. Mas o que Freud dizia era o seguinte: de toda forma, você não deve apenas reprimir o desejo. Então, quando alguém diz assim, não, eu não tenho problema com isso, não, eu nem olho para ninguém, e eu não tenho... Eu me preocupo com essas pessoas. Porque a Bíblia não disse que nós não teríamos desejo. A Bíblia disse, o teu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Que foi a palavra que Deus disse para Caim, logo no início da história da humanidade. O teu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Nós somos seres desejantes, o desejo está lá, vai ficar nos insinuando, nos insuflando, nos provocando o tempo todo. Nós o reconhecemos e lidamos com ele. Porque fidelidade é fidelidade à medida em que enfrenta e supera o desejo. Segundo D, dificuldade. Fidelidade é fidelidade à medida em que supera a dificuldade. E é um festival de homens e mulheres que justificam seus vacilos, seus distanciamentos, suas escorregadas, ou como nós quisermos chamar isso, com as dificuldades que estavam enfrentando. Ah, mas eu estava passando por um momento difícil. Ah, mas a gente estava sem relação há não sei quanto tempo. Ah, mas a gente estava com um problema em casa. Ah, mas meu amigo, minha amiga, é exatamente nesses momentos que a fidelidade se exige. Não é fidelidade só quando está tudo bem. Ser fiel quando o sexo está em dia e está da hora. Quando tem dinheiro na conta. Quando ninguém está doente. Quando está viajando, é uma delícia. Claro que tem gente que não é fiel nem nessas horas. Mas aí é demônio, né? É o quarto D. Fidelidade que só se expressa em momentos favoráveis não é fidelidade, é conveniência. Fidelidade é fidelidade porque mantém-se no dia difícil. Enfrenta e supera a dificuldade. E qual que é o terceiro D? O D da decepção. Porque muitas vezes a gente condiciona a fidelidade ao desempenho do outro. E a Bíblia não disse, você seja fiel, desde que o outro corresponda às suas expectativas. A Bíblia disse, seja fiel. Ah, mas ele me decepcionou. Ah, mas ela me decepcionou. Isso pode acontecer. Aliás, não há relacionamento que não passe, vez ou outra, pelo drama da decepção. Nós somos humanos, nós somos falhos. A Bíblia diz que pode até acontecer que
um casal se separe por causa de relações sexuais ilícitas. Mas o que a Bíblia está dizendo é, nessas horas, por causa da questão extrema, o casal encerrará, mas isso não dará o direito a ninguém de ser infiel. Casamento cristão não tem chumbo trocado. Casamento cristão eu não dou na mesma moeda. Porque é exatamente isso que a vida cristã afasta, rejeita e condena. Dar ao outro apenas a paga do que ele nos deu. Uma das coisas que Jesus disse foi, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. É fácil? Claro que não. Claro que não. Mas é por isso que se chama fidelidade. Agora, a pergunta que talvez você queira fazer, e é a pergunta-chave do que eu quero conversar com você hoje, é como construir uma relação de fidelidade. Como construir uma relação de fidelidade que supere desejos, dificuldades e decepções, que se mantenha como compromisso, resiliência e perseverança, num mundo de banalizações e de tentações por toda parte. Aí eu tenho 4 conselhos para dar para você nessa noite, que eu espero que você receba de coração aberto. Porque o primeiro conselho que eu vou dar para você é o seguinte: crie espaços no seu relacionamento, no seu casamento, de prazer e satisfação. Essa é a primeira dica para construir fidelidade. Agir no sentido de criar espaços de prazer e satisfação. Por mais que fidelidade signifique manter-se fiel ao compromisso, mesmo em momentos difíceis, eu não preciso fazer da vida apenas momentos difíceis. Às vezes o que acontece com alguns casamentos, que eles deixam de ser espaço de prazer e de satisfação. Se transformam no que às vezes eu chamo de república mista. O que é uma república mista? Mora um homem e uma mulher, dividem as contas, dividem as responsabilidades, têm obrigações. Nessa república mista, às vezes, tem uns meninos pequenos, que moram lá também, e se torna obrigação do casal. E a vida do casal é rotina, burocracia, conversas superficiais, os sonhos ficaram longe, as alegrias passam longe, ninguém mais tem afinidade nos sentimentos, o prazer passa longe, a relação sexual é burocrática, apressada, vazia de sentido, muitas vezes nem prazer está tendo. Eu e Cristiane atendemos pessoas todos os dias. Graças ao bom Deus, minha clínica é cheia e a clínica dela também. A quantidade de mulheres... Nunca atendemos ninguém de Apucarana, né? Apucarana não. Mas a quantidade de mulheres nas cidades vizinhas que se queixam da relação sexual com o marido é alguma coisa assustadora. Só me procura quando quer, chega chegando, às vezes nem banho tomou, fedido, qualquer jeito, já quer chegar terminando, e depois de 2 minutos fazendo só o que ele gosta, ainda pergunta se eu gostei. Aí eu penso comigo, disse uma esses dias para mim, gostei porque acabou rápido. Eu não ia aguentar 10 minutos disso aqui. Por quê? Porque o maridão só está pensando nele. E aí ele vem e se acha no direito de impor o seu desejo sobre o da esposa.
E aí, quando ela é reticente, ele a ameaça. Desse jeito eu vou arrumar outra, hein? Ela pensa com ela, coitada dessa. A Bíblia diz que a mulher tem que fazer a vontade do marido. Mas também diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E se tem uma coisa que Cristo nunca fez com a igreja, foi impor alguma vontade sobre ela. Nunca Cristo forçou a igreja a fazer qualquer coisa nessa vida. Ele sempre convidou, chamou, desafiou, mas nunca obrigou. Você jamais foi obrigado por Cristo a fazer o que você não queria fazer. Jamais. Jamais. São escolhas. O casamento precisa voltar a ser um espaço de prazer e satisfação. Como os antigos diziam, não é a cerca que segura o gado, é o pasto. Não é porque eu sou obrigado a ser fiel, mas é porque é uma alegria ser fiel. É uma alegria ter um casamento bom, é uma alegria ter um casamento bonito, é uma alegria ter um casamento que serve de referência para os outros, para os filhos, para os sobrinhos, para os jovens dessa geração. É uma alegria ter um casamento onde você tem prazer de chegar em casa, é uma alegria é uma alegria ter um casamento onde você tem prazer de passear com a sua família, é uma alegria. Maridos menos murmuradores, mulheres menos queixosas, espaços de mais leveza, tudo isso ajuda na construção de uma relação de fidelidade. É tão difícil a gente viver ao lado de pessoas murmuradoras, reclamonas, como diz. A Bíblia diz que é melhor viver no deserto do que com uma mulher rixosa. Uma mulher que o tempo todo está procurando conflito, contenda, briga, problema. É impressionante como ao longo da vida a gente conhece gente que não se sente bem quando tudo está bem, precisa fazer alguma coisa para as coisas ficarem mal. Talvez seja o seu caso, irmã. Tem mulher que não consegue ver a família tranquila. Filhos bem, tranquilos. Maridão tranquilo, bem, calmo. Ela precisa pôr fogo no parquinho. Ela precisa fazer um comentário maldoso. Ela precisa cutucar a onça com a vara curta. Maridos que não conseguem ver a esposa feliz, precisam fazer uma crítica. Precisam falar uma palavra dura que desanime, que desestabilize, que diminua. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, faça do seu casamento um espaço de prazer e satisfação. Luta a gente não precisa buscar, elas vêm sozinhas. Mas alegria e satisfação a gente precisa criar, produzir, buscar, pedir a Deus. Coisa mais gostosa do mundo é ter uma família feliz. Construa espaços de prazer e satisfação na sua casa. Isso independe de recurso financeiro. Eu queria dar satisfação para minha mulher, mas eu estou sem dinheiro. Eu atendo todo tipo de gente rica, gente pobre, conheço gente pobre muito mais feliz que gente rica. E gente rica feliz, mais feliz que gente pobre. Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude, é uma questão de decisão, é acima de tudo uma questão de fé. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e eu creio nessa palavra. Que um lar alegre fortalece a fidelidade. Se a fidelidade tem que resistir às pressões de um mundo complicado, e a alegria do Senhor é a nossa força, quanto mais alegre um lar, mais fortalecido para resistir às dificuldades. Tão gostoso uma família bem-humorada, onde a risada é leve,
Uma vez um homem falou assim para mim: eu faço minha mulher rir. Eu disse: é de nervoso. Risada tem que ser leve. Ambiente gostoso. Eu e Cristiane temos amigos que têm filhos. E nós vamos à casa deles. E a conversa é tão gostosa que os filhos ficam tudo lá. Jovens, 20 anos, 22 anos, ficam tudo lá. Aí eu brinco com eles, falo: escuta, vocês não têm vida, não? Vocês não têm amigo, não? Vão sair, vão passear. Aí eles brincam assim: não, pastor, a gente gosta de ficar em casa. Uns meninos bonitos, cheios de vida, gostam de estar em casa. Por quê? Porque o ambiente é bom. Você sabe o peso disso. Você tinha 15 anos e já queria casar. Por quê? Porque encontrou o amor da sua vida? Não, para sair de casa. Para sair de casa. Construa espaços de prazer e satisfação na sua casa. Segundo, tome providências de proteção. Providências de proteção. Não imagine que você, para ser fiel, vai depender única e exclusivamente das suas forças. Não queira ser o bonzão, não queira ser a toda-poderosa. Crie ferramentas, mecanismos de proteção. Por exemplo, não tenha segredos na sua casa. Esse negócio de senha do celular que a mulher não pode saber, que o marido não pode saber. O celular toca, o sujeito está no banho, sai molhado pela casa, correndo atrás do celular, para a mulher não pegar. Eu falo: você quer encontrar um homem que está fazendo coisa errada? Faça uma pergunta para ele. Gente que está fazendo coisa errada responde pergunta com outra pergunta. Às vezes até a mesma. A mulher fala assim: onde é que você estava? Ele: onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Por que você chegou tão tarde? Por que eu cheguei tão tarde? Como assim, por que eu cheguei tão tarde? Onde é que você foi? Onde é que eu fui? Pronto, pegou. Porque assim, a verdade está na ponta da língua, a mentira que precisa ser formada. Demora. Brincadeira à parte, se você quer ser fiel, porque eu não estou falando aqui com quem não quer. Eu quero. Não pergunto quem mais quer, porque eu fico morrendo de medo do marido não levantar a mão e isso virar problema em casa. Depois o pastor Cleverson pergunta. Se você quer ser fiel, você vai precisar de ajuda. Crie com seu cônjuge uma relação de confiança, verdade e transparência. Ela cuida de você, você cuida dela. Tem amigos que façam isso. Se você tem um amigo que não tem fidelidade a nenhum relacionamento, que faz tudo errado o tempo todo, que fica te convidando para acompanhá-lo nas maluquices que ele faz, quero te dizer com toda tranquilidade, irmã, irmão, não é uma boa pessoa para ser sua amiga. E a Bíblia diz isso, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. Amar o próximo é uma coisa, ter amizade com gente que não tem temor de Deus é outra. Ande com gente de Deus, com gente que ajuda você a viver no caminho que você escolheu. Tem amigos que têm o direito de falar com você quando sentirem que você está indo por um caminho errado.
No ministério, eu sempre fiz questão de dizer para os pastores que trabalhavam comigo, eu cheguei a ter 6 pastores auxiliares no meu ministério, mais de 30 pessoas trabalhando no escritório da igreja em tempo integral, uma igreja com mais de 2.000 membros. Um dia eu chamei os pastores auxiliares na minha sala e disse: vocês têm o direito de cuidar da minha vida. Eu dou esse direito a vocês, vocês têm o direito de cuidar da minha vida. Quando vocês acharem que o que eu estou fazendo não é legal, vocês têm o direito de falar comigo, de intervirem. Aí um dia usaram esse direito. Estava na minha sala, entraram 2. Queremos conversar com você. Eu falei: aconteceu alguma coisa? Então, ainda não, mas a gente está com medo que aconteça. Eu falei: o que foi? Nós não estamos gostando do modo como uma moça vem aqui toda hora, quer se aconselhar toda hora, fica te abordando nos cultos toda hora. A gente acha que isso não está certo e acha que você está dando muita abertura para essa menina. Eu tomei um susto. Naquele momento, nem de quem eles estavam falando eu sabia. Mas ouvi. Eles me disseram com quem que eles estavam preocupados. Eu falei: o que vocês querem que eu faça? Primeira coisa, você não fale mais com ela. Falei: ok, quem que vai assumir o cuidado com ela? Ah, eu assumo. Então, ok, você assume. Segunda coisa, você vai falar com sua esposa. Falei: vou falar com minha esposa. Chegando em casa, vou falar com ela. Cheguei em casa, chamei Cristiane e falei assim: Cristiane, hoje aconteceu uma coisa esquisita. Os pastores chegaram para mim e falaram isso. Em relação a uma pessoa lá da igreja, ela falou assim: é a fulana de tal? Eu falei: ô louco! Que espírito de adivinhação é esse, mulher? Ela falou: ah, eu já tinha percebido. Eu falei: por que não me falou nada? Ela falou assim, não com essas palavras, tá? Mais ou menos assim: é que você é burro. Eu tinha certeza que você não tinha percebido ainda. Eu estava só monitorando. Porque é verdade, irmãos, não aqui em Apucarana, mas homem é burro. A gente não entende as coisas rápido. Eu, pelo menos, não entendo as coisas rápido. Eu demoro. E algumas mulheres acabam, por não entenderem isso, fazendo o que não precisavam. Por exemplo, quando uma mulher fala assim: bem, eu não gosto do jeito que aquela lá te olha. O cara nunca prestou atenção, mas agora ele quer saber. Que jeito? Aquela lá quem? Que jeito que é esse? Então, irmã, seja sábia. Porque uma das coisas que Freud nos ensinou é que o inconsciente não conhece a negativa. Você chama seu filho pequeno e fala muito não para ele, o inconsciente dele descarta todos esses nãos e fica só com as afirmações. Então você diz assim: não é para mexer nesse negócio. O que o inconsciente da criança entendeu? É para mexer. Por isso que eu falo que o pai fala para a criança: não vá, agora o mundo da criança gira em torno de ir. Deus falou para o primeiro casal: não comam da árvore. Onde é que a serpente encontra o casal? Na frente da árvore. Por que eles estão ali? Por que eles não estão na outra ponta do jardim? Não, estão lá. Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, o que essa mulher está fazendo na frente dessa árvore? Era a única árvore que não precisava falar com ela, ver ela, não precisava fazer nada com ela. Por que está ali na frente? Aí eu tive uma visão. Comentei com Cristiane e ela falou que é coisa da minha cabeça, heresia. Mas como ela não é tão espiritual quanto eu fiquei com a minha visão. Porque eu vi a árvore do conhecimento do bem e do mal e o fruto dela tinha forma de sapato. Aí eu entendi o que a mulher estava fazendo ali. Eu já vi aquele olhar. Eu conheço aquele olhar. O inconsciente não conhece negativa. Você fala para o seu filho: não é para brigar com seu irmão. Não dá 2 minutos, eles estão brigando. Não quer dizer que você não pode dizer não faça. Você tem que dizer o que fazer. A vida não é sobre o que não pode fazer, é sobre o que se deve fazer. Então, às vezes, quando a mulher bate muito na tecla, quando o homem bate muito na tecla do não,
às vezes acaba chamando mais atenção para o que está do outro lado da cerca do que do lado de cá. Crie espaços de proteção. Construa espaços de proteção. Desenvolva ferramentas protetivas. Tome providências protetoras. Fuja, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, da aparência do mal. Fuja de ficar na internet até tarde. Fuja de conversa boba. Fuja. Não se ponha à prova. Não se ponha à prova. Terceiro, faça investimentos psíquicos. Faça investimentos psíquicos. Cuide de sua saúde mental. Cuide do seu psiquismo. Cuide do seu psicológico, como alguns gostam de dizer. Cuide. Donald Winnicott escreveu no livro Natureza Humana que o compromisso não é uma característica dos insanos. Gente adoecida na alma não consegue trilhar o caminho da fidelidade porque tem pendências e questões mal elaboradas e mal resolvidas. Traumas podem interferir no processo de fidelidade, discursos familiares podem interferir no processo de fidelidade, cenas infantis que ficaram marcadas e registradas podem interferir no processo de fidelidade. Eu atendo gente todo dia, Cristiane também. Nós aconselhamos pessoas que têm histórico de infidelidade que nasce em situações da infância, em traumas, em experiências pessoais, que porque nunca foram tratadas, geram o que nós chamamos de compulsão à repetição. Aquela cena precisa ser reposta de novo e de novo e de novo para ser resolvida. É o sujeito que faz a coisa errada, aí pede perdão, todo um trabalho para ajudá-lo, na sequência ele faz errado de novo, a mesma coisa, do mesmo jeito, como se nada daquilo tivesse acontecido. Isso é compulsão à repetição. Algumas pessoas vivem um padrão. Talvez seja o seu caso, eu não quero constranger você, mas talvez você esteja preso a um tipo de padrão que se repete na sua vida de quando em quando, e você olha para a sua biografia, olha para trás, e de quando em quando essa marca aparece em pontos específicos da sua trajetória. Precisa quebrar isso. E não se trata de maldição hereditária, se trata de um padrão psíquico de comportamento em que inconscientemente a pessoa corre atrás de colocar para dentro da sua vida aquilo que ela na verdade queria fora. É o processo que nós chamamos de autossabotagem. É impressionante como alguns casais que têm tudo para ser felizes se sabotam. E o marido tem uma esposa maravilhosa e ele faz uma arte contra ela. A esposa tem um marido amoroso, dedicado, e ela vai lá e joga esse relacionamento na lata do lixo. E depois chora, pede pelo amor de Deus, aí vem para a igreja, pede para a igreja ajudar. E aí, tudo porque ela fez autossabotagem, ele fez autossabotagem. Se você tem uma história marcada, procure ajuda. Procure um conselheiro fiel, se precisar, procure um profissional terapêutico. Mas não varra essa sujeira para debaixo do tapete. Ela não se resolve sozinha, ela fica fermentando ali. Uma hora o cheiro daquilo aparece. Uma hora aquela podridão começa a ganhar espaço. E por último, primeira coisa que eu disse, que você deve criar espaços de prazer e satisfação. Segunda coisa que eu disse, que você deve tomar providências protetoras. Terceira coisa que eu disse, que você deve fazer investimentos psíquicos. Quarta e última lição, com ela eu termino para nós orarmos. Você deve ter temor de Deus.
Temor de Deus. Porque sobre fidelidade, eu sei muito pouco. Minha mulher sabe muito pouco, você sabe muito pouco. Mas o nosso Deus é fiel. De fidelidade Ele sabe tudo. E a Bíblia chega a dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece, porque não pode negar a si mesmo. Vai ter uma hora na vida que não vai ser por mim, que não vai ser pela minha mulher que eu serei fiel, mas será pelo Senhor. José estava na casa de Potifar, Potifar estava em campanha com os exércitos egípcios. A mulher de Potifar certamente era uma jovem egípcia, dentre as mais belas de todo o Egito, porque era o perfil próprio para se casar com um dos generais dos exércitos egípcios. José era o mordomo-chefe de toda a casa. Ele era o homem da casa, porque o Potifar quase não parava lá. E a mulher do Potifar pôs os olhos em José. Diz a Bíblia que José era bonito. Diz a Bíblia que José era inteligente. Diz a Bíblia que José era abençoado por Deus. Quem que não quer um homem assim? Quem que não quer uma mulher assim? José tinha todos os predicados desejáveis, favoráveis. José era um espetáculo. José era um partidaço. A mulher do Potifar pôs os olhos nele. E quando uma pessoa põe a outra na sua mira, no seu radar, as coisas ficam complicadas. E a mulher do Potifar começou a assediar José diariamente, diz a Bíblia. Até o dia que ela montou uma armadilha contra ele. E ele chegou para os seus serviços, ela estava sozinha, e agarrou-se nele e disse: deita-te comigo. Ele disse para ela: eu não posso fazer isso, porque eu sou de confiança, e o Potifar me colocou como responsável por tudo. Eu sei que você é a mulher dele, e embora ele me deu todos os privilégios, você me está vedada. E eu não poderia cometer esse pecado contra Deus. José deu as 3 dicas para você vencer o pecado em qualquer situação. Primeiro, lembre-se quem você é. Segundo, lembre-se quem são os outros com quem você convive. E terceiro, lembre-se quem é Deus na sua vida. Simples assim. Lembre-se quem você é. Eu não quero ser esse tipo de cara. Eu não quero ser um traidor. Eu não quero ser um cretino. Eu não quero ser o cara que vai jogar pá de cal na minha família. Eu não quero ser a mulher que vai jogar a minha família pelo ralo. Eu não quero ser essa pessoa. Eu sei a pessoa que eu quero ser. Eu estou comprometido com essa pessoa. Segundo, eu sei quem são as pessoas que convivem comigo, que me amam, que não merecem que eu faça qualquer coisa nesse sentido. Minha mulher cuidou 60 dias de mim quando eu estava internado. Ela não merece que eu faça cachorrada com ela. Ela não merece. Um casal que se doou, se dedicou um ao outro a vida inteira, nenhum dos dois merece que o outro faça uma cachorrada. Mas acima de tudo, porque tem uma hora que tudo mais parece que some de diante dos nossos olhos. Eu tenho que saber quem é Deus na minha vida. E eu sei quem é Deus na minha vida, e você sabe quem é Deus na sua vida. E por mais difícil que esteja, Ele pode nos dar forças. Ele pode nos dar forças para resistir à tentação, para superar as crises, para viver vida abundante que Ele prometeu. Quero desafiar você a começar a tomar atitudes de temor de Deus na sua casa. Ore junto com a sua esposa.
Ore junto com seu marido. Orem com seus filhos, leiam a Bíblia. Invistam no ministério de vocês. Ajudem na igreja. O meu ministério muitas vezes me protegeu em situações que eu poderia ter caído. Porque quando a gente serve ao Senhor no ministério, a gente tem motivos a mais para ficar firme. Quando a gente serve a Deus, a gente tem ajuda extra para ficar firme. Então ajude, sirva, trabalhe, faça de sua família um instrumento nas mãos do Senhor. Tenha temor de Deus. E eu digo para você com toda certeza que você será vencedor, vencedora, sua casa será vencedora, seu casamento será vencedor, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você.